Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Cumprimento, amados irmãos, com a paz do Senhor. Eita, isso aí foi para mim mesmo. Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. Amém. Desde já convido nossos irmãos a abrirmos as nossas Bíblias na carta a qual escreveu Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. E estaremos lendo do versículo 1 até o versículo de número 11. Carta que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo de número 11. Deus tem nos abençoado de forma maravilhosa nesta manhã e com certeza Ele continuará derramando as suas bênçãos por meio dos louvores, mas com certeza agora por meio da palavra. Quem puder se colocar de pé, se coloque. Estaremos lendo aqui a palavra de Deus. Filipenses capítulo 2, do versículo 1 até o versículo de número 11. Acompanhe. Portanto, se algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se algum entranháveis afetos de compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para que é propriamente seu, mas cada qual também para que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando-se a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que todo nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Só encurve a sua cabeça aí mesmo onde você está. Estaremos orando e estaremos iniciando aqui a ministração. Senhor, aqui está o teu filho, desço diante da tua presença. Tu és Deus, tu és o Senhor deste lugar. Aqui está a tua igreja, o teu povo que tu compraste. E aqui, Senhor, estou eu com esta responsabilidade de ministrar sobre este tema. E eu peço o Espírito Santo de Deus, tu que é fonte de unidade, tu também é fonte de inspiração. Inspira-me, Senhor, e alimenta o teu povo e a tua igreja conforme a tua vontade. Assim eu oro, crendo e agradecendo. Amém. Podeis sentar em nome de Jesus. Eu quero falar agora preservando a unidade espiritual. Vamos lá, preservando a unidade espiritual. Falamos na parte da manhã o que seria comunhão, a diferença entre comunhão e unidade. Falamos um pouco o que é realmente unidade. Falamos um pouco sobre a intercessão de Jesus e o objetivo dele de interceder pelos seus discípulos e por nós hoje, a igreja. Falamos sobre assuntos que interessantes, que falava sobre o poder da unidade. Mas agora estaremos falando sobre preservar a unidade. Não adianta conhecermos, não adianta somente entendermos, mas o importante em conhecer e aprender sobre a unidade é tomarmos uma atitude de preservá-la. Podemos conseguir ali em algum instante da nossa carreira cristã, ou até mesmo estar num corpo unido diante de Cristo dentro da igreja, mas por alguns momentos, algumas situações podem querer minar, combater, vir como inimigos para destruir a unidade que alcançamos por meio desta fonte que entendemos que é o Espírito Santo, que é o Espírito unificador. É Ele que une e nos dá força para mantermos essa unidade no corpo de Cristo. A primeira coisa que eu quero hoje à tarde falar com vocês é que eu vou falar sobre os pilares da unidade. Também estarei falando sobre alguns perigos
que vão contra a unidade. Eu também mostrarei uma virtude que é importantíssima para mantermos, para preservar a unidade no meio do corpo de Cristo. E também estarei falando sobre esta carta de Filipenses, aonde mostra uma alegria do apóstolo Paulo, quando ele observava sobre a igreja de Filipos, quando ele ouvia e queria falar sobre aquele povo, sobre unidade. A primeira coisa que eu tenho que entender, que o próprio apóstolo Paulo, quando ele começa a falar de corpo de Cristo, ele começa a falar da igreja usando uma figura do próprio corpo humano. Ele estava querendo revelar naquele momento alguns pontos interessantes. Primeiro, ele mostra que a igreja como um corpo, ela possui diversos membros. Como nós olharmos para o nosso corpo, tem braços, membros superiores, membros inferiores, e temos diversos órgãos. E como esses órgãos, eles interagem em comum e com saúde, eu torno-se que um organismo vivo. Eu e você somos o quê? Um organismo vivo. E como Paulo usa esta figura do corpo humano para representar a igreja ela não é simplesmente só uma organização, aonde tem ali diversos homens que estão em certos tipos de posições, mas a igreja, ela é um organismo vivo. Ela é viva porque Jesus, por meio do Espírito Santo, ele vive e reina no meio da sua igreja. A igreja não é morta, a igreja é viva. E como ela é viva, o Espírito Santo, ele move, ele trabalha, ele levanta, ele ergue, ele chama, ele derrama dons, ele faz variedades e multiformes obras, porque a igreja do Senhor, ela é viva. E o fato interessante nisso é que muitas vezes, quando olhamos a igreja como um corpo, precisamos entender, também falando de unidade, porque que a igreja, ela não é uma coisa uniforme. O que significa isso? Falamos de unidade e agora estou falando de uniforme. A igreja, ela não é uma coisa preparada, moldada e que só vai ficar só naquilo. Não. Quando Cristo, ele criou a sua igreja, ele derramou chamadas ministeriais, chamou alguns para exercer alguns talentos ministeriais dentro da casa de Deus, mas também derramou dons sobre a sua igreja. E esses dons, ele deu a cada um segundo aquilo que foi útil e para a edificação da obra de Deus. Quando eu entendo isso, eu começo a ver que dentro da igreja vai ter um que vai falar em variedade de línguas, outro vai ter o dom de cura, outro vai ter operações de maravilhas, outro vai ter dentro da igreja o dom da fé, outros vão ser profetas ou terão dom de profecia, outros vão ter ali o dom da palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria, o discernimento do Espírito, outros vão ser chamados para pastores, outros para evangelistas, outros para mestres. Dentro da igreja tem muitos membros e muitas chamadas, por isso dentro da igreja há uma variedade, uma diversidade, mas essas diversidades, podemos dizer como são muitas, elas não dividem o corpo de Cristo. Pelo contrário, elas unem, elas aperfeiçoam e trazem uma verdadeira unidade. Por que estou falando isso? Quando olhamos nos dias de hoje, vemos, o irmão é profeta, o outro é evangelista, o outro é isso e outro é aquilo, diversas variedades de dons e talentos dentro da igreja. Isso é o olhar normal, natural do homem. Você vai dizer assim, isso vai trazer divergência, vai trazer dificuldade, mas na realidade, dentro do corpo de Cristo, um só Espírito derrama sobre toda a igreja o mesmo dom, a chamada, e une um só corpo, vivo organismo, para que ele venha fazer uma aperfeiçoamento e edificação da igreja, mesmo possuindo diversos dons, diversas chamadas, pessoas diferentes, pessoas com diferentes tipos de raças, diferentes situações financeiras. A igreja tem o mesmo Espírito e pelo mesmo Espírito ela consegue permanecer unida e em unidade para a glória do Senhor Jesus. O fato interessante é que Paulo ele dá ênfase a isso, e eu quero mostrar isso porque estamos agora falando de uma igreja que é a igreja de Filipos, e essa igreja é uma igreja que é muito considerada pelo apóstolo Paulo.
O apóstolo Paulo, no capítulo 1, do verso 3 em diante, ele começa a mostrar que ele tinha uma imensa alegria em seu coração e quando orava por esta igreja. Se você for observar um pouco o contexto desta carta, o apóstolo Paulo estava em uma situação de cadeias, prisões. E mesmo assim, ele levantava a escrever uma carta para esta igreja que encontrava em Filipos. E ele agradecia, ele mostrava a sua gratidão àquele povo que ajudava a ele na sua obra missionária. Era um povo que, mesmo das 3 formas que temos de falar de missões, eles usavam 2. Eles oravam pelos missionários e ele usava a cooperação financeira para manter o ministério missionário de Paulo. E Paulo orava por esta igreja com alegria, com ânimo, com vontade, porque via algo que eles traziam no seu coração, um amor muito grande pela obra missionária. Mas quando você vê ao decorrer desta mensagem, chegamos ao capítulo de número 2, vemos Paulo começar a falar sobre um momento difícil que essa igreja estava começando a passar. Ele começa a mostrar que estava havendo um problema, e este problema era de desunião dentro daquela igreja de Filipos. Mesmo aquela igreja sendo uma igreja que cooperava, que era uma igreja que orava pelo seu ministério, era uma igreja que era efetiva no campo missionário, mas era uma igreja que estava tendo algumas desavenças, estava tendo alguns problemas, estava havendo algumas guerras, pelejas, porfias dentro daquela igreja. E Paulo começa a falar com aquela igreja dizendo: olha, completai a minha alegria. Paulo, mesmo estando numa prisão, ele escreve esta carta de Filipenses, demonstrando em todo momento as seguintes palavras: regozijai-vos, regozijai-vos, alegrai-vos. Olha, quando eu vejo isso, eu começo a entender, querido, que não é qualquer prova, nem qualquer tribulação que vai tirar a nossa alegria de estarmos servindo e adorando a Deus. Você pode estar em situações difíceis, momentos dificultosos da sua vida, mas se temos a presença do Espírito Santo em nossa vida, nós estamos alegres, porque sabemos que o nosso Deus, no momento certo, irá levantar ao nosso favor. Paulo estava alegre, demonstrava alegria, regozijo. E um fato interessante é que ele começa a mostrar àquela igreja que encontra em Filipos que eles deveriam ter um mesmo sentimento. O capítulo 2, no versículo de número 3, capítulo 2, versículo 2 e o versículo 3 diz assim: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo um mesmo amor, um mesmo ânimo, e sentindo a mesma coisa. Não façais nada por contenda ou por vanglória, mas por humildade, e cada um considere os outros superiores a si mesmo. Paulo estava mostrando àquela igreja: olha, vocês devem viver em um mesmo sentimento. Olha, igreja de Filipos, vocês devem viver no mesmo propósito. Igreja de Filipos, vocês devem viver em um mesmo sentimento. Ele estava mostrando que estava precisando dentro daquela igreja algo chamado unidade. Andarem todos na mesma direção. Todos sentirem o mesmo desejo, o mesmo propósito e o mesmo agir. Paulo mostra que era necessário, mesmo ele estando alegre com eles, era necessário que eles viessem viver em uma perfeita e verdadeira unidade. E o fato interessante que Paulo ele começa a falar a essa igreja que existiam alguns pilares, e esses pilares ajudariam a eles manter aquela igreja em unidade. Se você tem Bíblia aí, acompanhe comigo, ou melhor, eu irei ler e você irá repetir. Diz aqui o capítulo 2, o versículo de número 1, diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, repita comigo, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, e se há alguns entranháveis afetos e compaixões. Aqui o nosso apóstolo Paulo, ele dá aqui uma fonte e alguns pilares que trariam àquela igreja a unidade. Ele mostra que aquela igreja precisava de uma exortação. Aquela igreja, ela estava precisando de uma consolação em amor. Aquela igreja também estava precisando, para manter a unidade, elas terem entranhas
de afeto e misericórdia. E aquela igreja, para que ela viesse manter firme a unidade, ela precisava ter também a comunhão no Espírito. Quando eu vejo isso, Paulo estava dando princípios doutrinários para aquela igreja, para que elas permanecessem firmes, podendo ter qualquer tipo de inimigos e perigos que viessem levantar contra a igreja, para tentar minar a sua unidade, para tentar tirar a sua alegria, para tentar tirar a sua direção única. Eles se mantessem em consolação de amor, se mantessem com entranhas de misericórdia e afeto, se mantessem com comunhão um com o outro e mantessem se motivando, encorajando um ao outro, eles conseguiriam manter-se unidos e a igreja continuaria sendo conhecida e reconhecida e crescendo em quantidade e qualidade, e o nome do Senhor tendo credibilidade e sendo conhecido por toda a Ásia Menor. Eu trouxe pela parte da manhã dizendo que a unidade faz nos ter crédito, a unidade faz termos uma condição de identificação de cristão. Se você é crente, dá um glória nesta tarde em nome de Jesus. Então, se você dá um glória, entenda que você é um crente porque tem unidade e tem amor. Esta é a marca de um verdadeiro cristão. O interessante é que quando este homem começa a falar, o apóstolo Paulo, sobre essas situações, me chama a atenção da seguinte coisa. Primeiro, ele começa a falar da exortação que deveria haver entre aquela igreja para que eles mantessem este pilar de fé. É interessante que a exortação na Bíblia, ela é muitas vezes vista não simplesmente de chamar a atenção, né? Dar um aperto. Quando falamos de exortar alguém, o cara fala assim, pô, o cara já vai me apertar, vai me colocar ali no castigo. Não, exortar no sentido do grego vem de motivar, encorajar, chamar o cara, colocar o cara para cima. Ei, quando Paulo chamava a exortação àquela igreja, ele estava dizendo, olha, vocês são excelentes cooperadores. Eu não consigo parar de escrever rindo. Paulo escrevia rindo, porque ele devia lembrar em sua mente todas as coisas boas que ele viveu em meio àquela cidade, e como ele via o amor daquela igreja para com ele e para com a obra. Mas mesmo nós, como pastores, tendo aquela alegria de poder bater nas costas, andar junto, existem momentos que a gente vê alguns que estão para trás, que estão meio caminhando, arrastando, ou até assim, né, arrastando a perna, só misericórdia. E aí, como pastor, às vezes alguns vão lá e se desviam. E como um bom pastor, ele vai lá, deixa as 99 e vai lá buscar aquela que está sozinha para trazer novamente ao aprisco. Falamos isso de manhã. Isso chama-se integração. Lembra disso de manhã? Integração. Integração faz parte da unidade. Quem tem a unidade em si, ele precisa integrar as pessoas. Quando vê alguém cansado na jornada, ele é o canal de motivação. Ei, levanta, eu sou contigo. Quando não está aguentando orar, ei, você ajoelha com ele e vai orar. Quando você vê que ele não está falando contigo, vai a ele. Ei, o que está acontecendo? Eu te amo. Vamos andar junto, vamos embora. Ei, isso é unidade. Todos os crentes, ele possui esta exortação em si. Exortação não é humilhar os outros. Exortação não é envergonhar os outros. Exortação é não querer pesar na ferida dos outros. Muitas vezes nós queremos exortar pisando, machucando, ferindo, vendo aqueles podres, aquelas coisas que a gente sabe, para ficar cutucando. E isso não é exortação. Exortação é motivar. Exortação é encorajar. Exortação é jogar para cima, irmão. Se você é crente, faz parte da igreja e tem este pilar na sua vida, você vai levantar as pessoas e não jogar para baixo. Motiva, é motivação. E Paulo estava motivando, andava com eles, levanta, andem, continue no mesmo espírito, no mesmo corpo, em um só corpo, em um só espírito. E o fato interessante é que ele não para por aí. Ele começa a entender que quando não vivemos numa atmosfera com Cristo, vivemos odiando um ao outro, odiando nossos semelhantes, podemos dizer que o Espírito Santo de Deus, ele está o quê? Longe. Porque o Espírito Santo, ele produz um fruto chamado o quê? Amor. Dentro do fruto do Espírito existe o quê? O amor.
E o amor, ele une, o amor, ele ajuda, o amor, ele levanta, o amor coloca para cima. Você está entendendo nesta tarde que Deus está falando contigo? Você olha para o teu irmão e fala assim: eu vou te ajudar, eu vou te levantar. Se você cansar, eu vou estar contigo. Se você parar, eu vou dar a mão com você. Ei, é isso que o Senhor quer para cada um de nós, que viemos estarmos juntos, andarmos juntos e trilharmos juntos. Existe outro pilar, e este pilar é o pilar da consolação. E consolação é interessante que tem o mesmo termo. Ele também diz que é encorajamento, mas é um encorajamento em amor. Quando eu começo a ter esta consolação de amor, eu começo a colocar em meu coração o amor de Cristo. É aquele que vem nutrir as nossas necessidades. Quando eu vou consolar alguém, e quem é essencial em consolar as vidas, é essencial em nos ajudar nestes momentos difíceis, é o Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus disse lá em João capítulo 14, versículo 16, ele fala: eu estou rogando ao Pai para que envie quem? O Consolador, para que esteja convosco todos os dias. O Consolador, ele representa ali com uma palavra grega chamado Paracletos, que significa aquele que está ao seu lado para te ajudar, aquele que é o seu amigo, seu companheiro, seu ajudador, seu advogado, é aquele que está sempre ao teu lado para te encorajar. Igreja, se nós temos o Espírito Santo, estaremos sempre um do lado do outro, sendo amigo, lado a lado, ajudando um ao outro, porque quando levantamos esses pilares, a unidade permanece no meio da igreja. Glória. Igreja unida, vou até brincar aqui, igreja unida jamais será vencida. Igreja unida jamais será vencida, irmãos. Antigamente brincavam, né? Açúcar união, né? Mas a realidade, a igreja, ela quando está unida, ela nunca será vencida. O inimigo pode se levantar com seus dardos, com as suas setas, mas se a igreja está unida, ela irá permanecer. E ela permanecerá se preocupando levantar esses pilares. Primeiro, a exortação. Segundo, a consolação de amor. O terceiro pilar é comunhão do Espírito. O que seria esta comunhão do Espírito? Falamos de manhã um pouco sobre isso, que eu trouxe uma diferença entre comunhão e unidade. Para termos comunhão, quer dizer que eu tenho que andar junto e conviver. E quem anda junto e convive, ele ama. Quem tem comunhão, ele anda junto, convive com as pessoas. E quem tem convivência e anda junto com as pessoas, nutre dentro da comunhão o amor. E o fato interessante, quando eu vejo essa passagem, é que quando Paulo ele começa a falar a esta igreja, que estava havendo alguns problemas. E esses problemas estavam trazendo certas dificuldades em pessoas se amarem. Se você abrir a sua Bíblia no próprio livro de Filipenses, ou na carta de Filipenses, no capítulo 4, no versículo de número 2, vai estar assim: rogo a Evódia e rogo a Sínquite que sintam o mesmo no Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo de número 2. Existia dentro desta igreja duas grandes líderes, mulheres, e elas foram chamadas a atenção referente à unidade, mas também ter o que? Uma comunhão. Alguns estudiosos dizem que esses dois cultos eram um culto de Evódia e outro culto que era de Síntique. Vamos dizer nos dias de hoje de uma linguagem mais fácil. Eram dois trabalhos de libertação. Um era a Dona Evódia, que era o trabalho da parte da manhã. De 8 a meio-dia, a senhorita Evódia ou a missionária Evódia estava dirigindo o trabalho. E aí quando chegava da parte da noite, era a Dona Síntique, a missionária Síntique, que dirigia o trabalho de oração, que ia de 7 até as 9 horas ou até as 10 horas da noite. E aí o que acontecia no meio da igreja de Filipe? Quando era o culto da Síntique, aí tinha o grupo da Síntique. Só iam no culto da noite. Mas no culto da manhã, que era da Evódia, ninguém ia. E quando tinha o culto da Evódia, quem ia no culto da Síntique
não ia no culto da Evódia. A igreja estava dividida. Um gostava de fulano porque fulano pregava assim, era bom. Poxa, ele prega muito bem, eu estarei sempre no culto dele. Mas quando era o culto do outro, ninguém queria frequentar. Ei, irmãos, não havia comunhão, não havia convivência, eles não estavam juntos. Ei, aonde há divisão, desunião, não reina comunhão e não existe unidade. Querido, quando eu falo de comunhão, eu começo a me lembrar, logicamente, da carta de 1 João, no capítulo 1, do versículo 5 em diante. Eu vejo o apóstolo João dizendo: esta é a mensagem que deles ouvimos. Deus é luz e não há neles trevas nenhuma. Se dissermos que não cometemos pecados, mas andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ei, só há comunhão se estivermos andando na luz. Se tem gente que está com esse sentimento, eu vou no culto de fulano, eu só cultuo se for cicrano, eu só vou para o evangelismo se for beltrano. Ei, você precisa andar na luz. Porque se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Glória a Deus. A comunhão é um fator principal dentro daquela igreja, porque esse espírito de partidarismo que estava havendo em meio à igreja de Filipe não poderia permanecer. Este pilar precisava ser erguido da comunhão entre eles, da comunhão entre essas irmãs e da comunhão entre aqueles grupos. Eles deviam estar juntos para que a unidade da igreja viesse permanecer. Primeiro pilar, exortação. Segundo pilar, consolação e amor. Terceiro pilar, comunhão do Espírito. E o quarto pilar, entranhados afetos e misericórdia. Quando essa palavra entranhados afetos, essa palavra, alguns estudiosos dizem que é das entranhas humanas mesmo. Ele coloca ali as entranhas humanas, não entendi porquê, mas ele coloca como um lugar de sede emocional. É onde que você vai sentir as dores dos outros. Ele fala que tinham que ter entranhas de afeto e misericórdia. Quando eu vejo isso, eu começo, querido, a pensar que uma das coisas que muitas vezes a unidade ela não é preservada, ela não é mais muitas vezes permanente no meio da igreja, é porque começamos a perder este afeto, este afeto, começamos a perder esta compaixão, esta misericórdia. E quando eu olho para a pessoa de Jesus, eu vejo que Jesus, ele era um homem que tinha uma grande misericórdia, uma grande compaixão. Ele, quando olhava para uma alma carente, uma alma em sofrimento, ele não se detinha em ajudar. Ele não parava enquanto não viesse tentar mudar o sofrimento daquela pessoa. Ei, nos dias de hoje a frieza, ela é tão grande que só pensamos no nosso próprio umbigo. Vemos as pessoas sofrendo, chorando e não olhamos mais. Mas eu creio que aqui nesta tarde tem uma igreja que está lutando, buscando a unidade, e ela traz em seu coração essas entranhas de afeto, de misericórdia. Ele vai chorar com os que choram, ele vai alegrar com os que se alegram, mas ele vai sentir o sofrimento do próximo. Se você não sente mais a dor do seu irmão, ei, você está precisando voltar agora a erguer este altar, erguer este pilar, erguer este algo chamado afeto ao seu coração. Se você não sente mais ternura, não sente mais simpatia para aquele que está ao seu lado, ei, começa nessa tarde, é oportunidade. O Espírito Santo se faz presente, ele está aqui, ele quer encher de afeto, ele quer encher de ternura, ele quer te encher de amor, ele quer colocar compaixão no seu coração. Porque uma alma cheia de afeto, cheio de compaixão e misericórdia, ele consegue cumprir este grande virtude chamada unidade da igreja.
Tristemente, os dias que nós vivemos são dias muito preocupantes. Vivemos um tempo chamamos de capitalismo. Chamamos os dias que todo mundo tem alguma coisa e alguma coisa a mais a fazer. Nem todo mundo tem tempo para querer ir na casa de um, visitar ou falar um com o outro. Muitas vezes, tristemente, o trabalho nos suga tanto que acaba tirando toda a nossa alegria, né? Até quando chegamos em casa, parece que os homens deixaram tudo que tinha lá no serviço. Aí chega em casa, não tem mais nem um sorriso para falar, nada, um sorriso para passar, nem uma palavra a mais para falar. E interessante que quando eu vejo essas coisas, eu começo a entender que o homem e a mulher, quando dentro de um casamento, ou o homem ou a mulher, simplesmente como um ser, eles têm as suas diferenças. E essas diferenças são marcantes. E a gente chega ali no serviço, dia a dia, se gasta, vai para cá, vai para lá. Quando chega em casa, cadê aquela paciência para ouvir a mulher? A mulher ela tem uma característica interessante. A mulher por si só em um dia deve falar mais de 10 mil palavras. E o homem, ele não tem paciência para ouvir nenhum. Principalmente quando ele chega do serviço e aí já gastou, já levou o aperto lá da autoridade, já levou já um monte de passaforos, desaforos, já pegou aquele cliente mal-humorado que chega em vez de te ajudar e só quer complicar. Aí você chega aquele dia que você faz as contas e nada dá, você mete a mão no bolso e vê assim, caramba, não tenho nada, tem que fazer a compra, já tá pegando tudo. Chegar em casa, a mulher vai falar, cadê o rancho? Cadê a comida? A conta de luz tu já pagou e você chega em casa esperando encontrar uma ternura, uma simpatia da esposa. Aí você encontra cobrança. O guri fez isso, o guri fez aquilo, o guri fez também aquilo ali também. Ah, meu filho fez isso, foi pra não sei aonde, ele sumiu. Eita Deus, a ternura não é passada. Aí chega um momento que começam a ter o desentendimento. Querido, as diferenças, eu falei dentro da igreja, tem as suas variedades, diversidade. Elas foram feitas para aquele momento trazer união e com certeza aperfeiçoamento à igreja. Deus criou ao homem e a mulher com as suas diferenças. Ele não criou essas diferenças para terem problemas entre um e outro. Essas diferenças é que elas fazem cada vez mais nos unirmos a Deus. Por que eu estou falando isso? Eu falei de manhã que a unidade começa dentro de casa. Se dentro de casa tem ternura, tem simpatia, tem afeto, tem compaixão, tem misericórdia, este afeto e esta compaixão, ela será transmitida para as pessoas que estão dentro do seu lar. Se você não tem afeto com a sua esposa, se você não tem, aleluia, se você não tem afeto, ternura com a sua esposa, você não tem aquela compaixão de sentir os seus sofrimentos e as suas dores, você também terá uma grande dificuldade de também compreender as pessoas que não estão dentro da sua família, dentro do seu campo de convivência. Se eu consigo lidar bem com as pessoas de dentro da minha casa, de dentro do meu lar, eu não vou ter dificuldade para lidar com os sofrimentos e as necessidades dos outros. Vocês podem dizer amém? É interessante eu falar sobre isso, porque a unidade e o afeto, a unidade por meio do afeto e da misericórdia, são fatores interessantes, porque eles trabalham numa área que chamamos de sensibilidade. Hoje as pessoas são insensíveis. Como você vai ter unidade com a pessoa se você é insensível? Se você não consegue compreender a sua esposa, nem a esposa compreender o seu esposo por causa da insensibilidade, como é que você vai compreender os outros? Se você, pai, não consegue ser sensível a compreender os seus filhos, como é que você vai conseguir compreender aquele irmão da igreja chato, enjoado, que fica no teu calcanhar assim, pisando toda hora? Ei, tô te vendo aí, rapaz. Não é por aí não. Como é que tu vai ter afeto por essa pessoa se você já não consegue nem ter em casa por aquele que você tem intimidade? Imagina por aquele irmão que está lá toda hora no teu ouvido. Na nossa igreja tem um irmão lá que só Jesus. Eu amo muito ele, mas tem muita gente que não suporta, porque estamos no culto, todo mundo não quer sentar perto dele, porque de repente ele, pai, todo mundo, meu Deus. As pessoas, alguns riem, mas ninguém fica perto dele. Ei, se você não tem misericórdia, não tem compaixão,
não tem ternura, não tem simpatia, não busca esse afeto, ei, você não vai conseguir suportar o seu irmão. Se você quer ter unidade na igreja, comece hoje a levantar esses pilares. O pilar da exortação, da motivação, do conforto, do encorajamento. O pilar da consolação do amor. O pilar da comunhão do Espírito e de entranháveis afetos e misericórdia. Você pode dar um glória nessa tarde? Tem entendido até agora que Deus está falando conosco? Amém. Eu quero falar que mesmo com esses pilares que Paulo se preocupa em mostrar naquela igreja de Filipos, que eles precisavam manter esses pilares para que a unidade viesse permanecer no meio daquela igreja, eles estavam sofrendo alguns problemas e sempre surgem alguns perigos que vão contra este algo chamado unidade. Aquela forma que a gente acha de uma ação coletiva que tem o mesmo objetivo de trazer o quê? Coesão, união e integração. Quem busca unidade, ele está buscando o mesmo objetivo. Ele vive de uma forma coletiva, buscando coesão, união e integração. Mas quando nós e a igreja estamos neste propósito de unidade no Espírito, existem alguns perigos que podem tentar combater contra esta unidade. E aqui o nosso apóstolo Paulo, ele começa a mostrar alguns fatos interessantes. Ele começa a mostrar que dentro daquela igreja de Filipos, ele mostra que estava havendo algo chamado, sabe o que? Partidarismo. E o partidarismo é uma coisa terrível. Eu contei agora há pouco tempo sobre Sinti e Evódia. Mas quando eu vejo o partidarismo dentro da igreja, eu começo a ver que começa a criar algumas sintonias com a obra da carne. Qual? Inveja. Aonde há partidarismo, há o quê? Inveja. Um invejando o outro. Aonde há partidarismo, há também o quê? Orgulho. É um mais controlador que o outro. Aonde há partidarismo, há algo chamado soberba. É o cara que não consegue nunca descer, reconhecer, é o cara que quer somente achar que ele é o correto e somente ele está certo. Aonde há partidarismo, há essas obras da carne. E aonde há obras da carne, ali o Espírito Santo está ali? Está ou não, irmão? Eu tenho que perguntar a vocês que eu estou vendo que alguns estão... Aonde o Espírito Santo está, a carne permanece? Não. Se está a carne lá, o Espírito Santo também está um pouco distante. Ele quer manifestar, ele quer trazer glória, ele quer trazer uma grande unidade no meio do corpo, mas se tiver partidarismo, está o quê? O orgulhoso, o controlador, aquele que controla. Está aquela inveja, um querendo as coisas do outro, ou querendo ser igual ao outro. E isso traz um problema muito grande diante de quê? Da unidade. Se você ver aqui a passagem que lemos, Filipenses capítulo de número 2, ele começa dizendo a seguinte coisa: não façais por contenda ou por vanglória. Ele estava dizendo que porque havia contenda, porque havia partidarismo. Irmãos, por que estou dando ênfase a isso? E por que estou trabalhando, usando um pouco a família e um pouco com a igreja? Porque a unidade, ela tem que começar dentro do seu lar. Porque quando você tem unidade no seu lar, querida, a unidade, ela está dentro da igreja. Se a tua família é unida, a igreja também é unida. Mas se a tua família estiver com problemas como esses, orgulho, inveja, controladores, ei, você vai trazer esses problemas e não vai conseguir tratar esse problema na sua casa, vai trazer esses problemas para dentro da igreja. Tristemente, existem muitos homens controladores. Não ouvem mais as suas esposas, não veem mais opiniões. Eu costumo dizer que as mulheres, não que isso está na Bíblia, irmão, mas eu trato interessantemente assim, que as mulheres têm um sexto sentido. Quando a mulher fala assim, olha, não vá lá, homem, estou te dizendo, ouça, marido. Não seja contra, não, por que você está querendo me mandar? Você está querendo dominar a minha vida? Não, cara, com isso, eu vou.
Ei, a mulher tem um negocinho lá, parece que quando ela fala assim, né, atina lá dentro, né? A gente tem que parar um pouquinho para ouvir e deixar também ela. Por que, mulher? Você está falando, rapaz, eu estou sentindo. Já passou isso aí? Quantos maridos tem aqui? Levanta a mão aí. A mulher já falou assim, ó, rapaz, eu estou sentindo que isso vai dar errado. Ei, rapaz, tu pensa logo na balança, porque o negócio é meio estranho. Por que tu acha que tá... Não, eu estou sentindo. Eu não sei por que ela sente, mas eu sei que geralmente dá tudo errado quando a gente faz o contrário. Não quer ouvir, quer ser controlador, quer ser o dominador. Ele quer agir de forma que só ele está certo. Ei, quando agimos assim, desta forma, agimos por parte própria. Agimos por parte própria. Hoje tá bom. Glória a Deus. Agimos por parte própria. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Agimos por parte própria, não partilhando, não tendo um laço harmônico entre a esposa e o esposo, começa a ter problemas. E isso faz que decisões sejam tomadas por si próprios. Isso chama-se o quê? Partidarismo. Partes divididas. E isso começa a refletir dentro da própria igreja. É interessante, querido, que muitos problemas que hoje são gerados em meio à unidade dentro da igreja, são problemas que são acarretados na nossa vida familiar. Pais que nunca ouviram seus filhos, criaram seus filhos debaixo de rédea. Ei, é assim, cala a boca, faz o que eu estou mandando, é dessa forma. Nunca ouviram, nunca perguntaram as necessidades dos filhos, nunca perguntaram o que o filho quer ou o que ele precisa, que foram criados debaixo de jugo. E aí quando cresce, entra na igreja, ele tem dificuldade de falar assim, ei pastor, o que é? O que foi? O que você quer comigo? Eu estou certinho. Porque tem dificuldade de lidar com a autoridade, tem dificuldade de lidar com pessoas na liderança, porque viveram debaixo de jugo, de pressão, não teve esse relacionamento dentro do leito familiar. E aí, quando crescem, vão para a igreja, não querem mais obedecer. Escolhem grupos, escolhem partes, os emburrados ficam à esquerda, e aqueles que têm menos emburrados ficam à direita. Ei, irmão, a igreja é uma, a igreja é única, o Espírito Santo está no nosso meio. Se existe isso, Deus vai te tratar nessa tarde. O Espírito Santo vai trabalhar na sua vida. Se você não teve esta parte de afeto pela pessoa do seu pai, hoje o Espírito Santo está aqui, existe o pastor Moacir aqui, existe eu, existe a igreja, e nós te abraçamos. Você vai ter hoje uma vida sarada e vai poder viver em harmonia juntamente com seus irmãos. Você pode dar um glória? Amém. Eu entendo que o partidarismo ele está no nosso meio e traz muitos problemas. E muitas vezes já tem problemas que vêm sendo acarretados ao longo dos anos, ao longo dos tempos. Mas hoje o Senhor me pegou e te pegou aqui neste lugar. Se tem esse problema, o Espírito Santo hoje está te cutucando, dizendo, hoje tu não vai sair daqui da mesma forma. Você vai largar esse peso hoje aqui, porque hoje você vai sair daqui liberto. Se você é dominador, hoje vai cair por terra. Ah, meu pai era assim, meu avô também era, eu também sou. Ei, hoje essa coisa antiga, essa casta antiga vai ficar para trás. E você vai sair daqui um novo homem para a glória, para a honra e para a exaltação do nome do Senhor. Aquela igreja estava sofrendo disso. Havia muitas pessoas controladoras que buscavam grupinhos, facções. E isso estava destruindo, trazendo problemas grandes dentro da igreja, principalmente na área da unidade. É interessante que, em primeiro lugar, que eu tenho que entender sobre essa situação como de partidarismo, que é impossível trabalhar sem unidade. Ei, se dentro da igreja não tem unidade, é quase impossível de trabalhar. Imagina você no teu serviço lá trabalhando, aí fala assim, ó, vocês três vão aqui fazer um serviço em tal lugar. Aí vai os três. Não, eu vou dormir. A outra. Não, eu vou fazer. A outra. Ah, cara, eu vou beber água. Qual o serviço que vai sair? Que serviço que vai sair? Agora imagina. Aí o pastor chega e fala assim, olha, eu quero que vocês aqui venham dar uma arrumação na igreja. Ah, não, eu vou em casa primeiro. Não, eu vou comer. A outra. Ah, não, eu vou arrumar. Pode até a faxina sair, a arrumação sair, mas quem vai sangrar é um só. Quem vai sofrer é um só. E muitas vezes a obra está andando desse jeito, um carregando um monte de coisa nas costas, sozinho. E um monte de gente, ó, só olhando, só observando. Você é corpo,
Você faz parte da igreja. Você faz parte deste corpo, aonde Cristo é a cabeça, irmão. Não podemos ficar todo mundo só olhando. E quem olha, meu irmão, tem um seguinte propósito: critica. Oh, coisa triste, rapaz. É o cara que só olha. Ele critica mais. Ele só fala. Se fizesse assim, mas não dá uma mãozinha. Se fosse por ali, acho que era mais rápido. Mas ele não nem avisa. E quando, ao invés de motivar, ele fala assim: tu é um boboca, hein? Sozinho trabalhando. Tá todo mundo em casa, na piscina, e você é um bobão, né? Ah, para com isso, rapaz, larga isso aí. Ainda desmotiva, irmão. Pelo amor de Deus. Tem misericórdia. A obra sem unidade, ela trabalha com dificuldade. Ela quase não cresce. Hoje, o Senhor me desperta, irmão. Não é só você, não. O Senhor me desperta. Se una, seja um corpo. Dê um braço, igual eu fiz de manhã com as meninas aqui, ó. É um com a mão no outro. É todos por um. E um por todos. Não é somente um trabalhando e os outros olhando e criticando, falando mal um do outro. Pelo amor de Deus, isso não vai reinar. O Espírito Santo está aqui, o Espírito Santo está falando comigo, contigo. Isso vai morrer hoje, se existir, vai acabar e a obra vai crescer. E você vai ver a manifestação de Deus na tua casa, na igreja, aonde você passar, irmão. Haja com unidade. Quando agimos com unidade, as coisas começam a andar. Se você não age com unidade, busca os seus próprios interesses, tudo dá errado, irmão. A outra pessoa que começava a ter um problema muito grande dentro da igreja, e Paulo combatia isso, era que quando ele começava a observar que dentro da igreja de Filipe começou a surgir falsos mestres. Pessoas que começavam a chegar lá na igreja de Filipos e trazer uma doutrina diferente, que era a doutrina dos judaizantes. Dentro da igreja de Filipos havia aqueles que vinham aceitado a Cristo por meio da fé. Mas vinham os judaizantes e falavam assim: olha, para que vocês venham ser aceitos por Cristo, vocês precisam passar pelo pacto que foi feito com Abraão. Vocês precisam ser circuncidados. E começavam a trazer um transtorno, uma bagunça dentro da igreja. Ei, tem gente que vai para a igreja, que entra na igreja, ele não entra com o objetivo de cultuar nem adorar, não. Ele entra com o objetivo de trazer divisão. Em vez de chegar na igreja e se coadular com a situação da igreja e juntar-se com o corpo, ele vem trazer pensamento diferente, ele vem trazer fermento. Ele vem trazer coisa diferente, que tristemente hoje o crente anda da seguinte maneira: o crente hoje é igual Romero, hoje está na Assembleia de Deus, amanhã está na Metodista, amanhã eu tô não sei aonde mais, tem que ser. Aí daqui a pouco aí chega, não, vou cultuar aqui. Aí quando chega, mas na igreja de fulano de tal, ela é assim, assim, assim. Mas também na igreja de ciclano tal, era dessa forma. Ei, vem trazer fermento, vem trazer confusão. Irmão, você está numa igreja, siga o regimento da igreja, siga as normas da igreja, tenta e entra em unidade. Sem unidade a igreja não cresce. E se tiver partidarismo, a igreja, com certeza, ela entrará em fracasso. Uma coisa terrível também que acontecia no meio da igreja de Filipos. A igreja de Filipos já estava sendo atacada por alguns homens que Paulo chama de comilões, beberrões. Era um mundanismo entrando dentro da igreja. Eram uns cabras que chegavam na igreja que só queriam saber de comer e beber. Eita Jesus! Só queriam chegar lá, trazer novidade. O pecado entrava, acontecia as coisas. Nada, rapaz. Se preocupa não. Tá tudo bem. Continua do seu mesmo jeito. Tá ótimo. Ei, Deus, eu começo a lembrar. As coisas vão lembrando, vão aparecendo na minha cabeça. Começa a falar: não esquenta não, irmã. Pode ficar desse jeito mesmo no adultério, que Jesus vai te salvar. Pode continuar andando dessa forma aí mesmo, desleixado. Você não está bem com tua esposa? Nada, vai dar um tempo, vai dar tudo certo. O mundanismo entrando na igreja, destruindo tudo, trazendo as coisas de Deus como relativismo. Tá bom, as coisas vão melhorar qualquer dia. Ei, irmãos, o mundanismo não pode permanecer na igreja. O mundo é mundo. E as concupiscências do mundo, elas não têm condições alguma com as coisas de Deus. Se você quer unidade na igreja, comece a trazer a santidade no meio do corpo de Cristo. Porque se vivermos desse jeito, com o mundanismo no meio do corpo de Cristo, a igreja não terá unidade. No meio daquela igreja,
também existia um outro problema, um outro perigo. E esse perigo chamava-se vanglória. Vanglória, ela vem de um grego chamado kenodoxia. O que significa isso? O cara que busca a glória para si. O cara que é cheio de vanglória é aquele cara que traz tudo para ele. Ele faz as coisas. Fui eu que fiz. Ah, levanta. Tá vendo aí, pô? Fui eu que fiz. Parece político dentro da igreja, né? Só faz a obra para aparecer pro povo, para chegar no dia da eleição ganhar voto. Aí faz alguma coisa. Ei, ó. Tô fazendo, hein? Ó, tô fazendo, hein? Ei, irmão. Ó, tô limpando, hein? Irmão, tudo que nós devemos fazer para quem? Para Deus. Tudo que você venha fazer, faça para Deus. Não fique preocupado com o que o homem vai falar, o que o homem vai pensar. Faça para Deus. Não busque glória para si. E Paulo chega com essa carta, ele combate essa igreja que ele tinha uma alegria imensa, mas fala, olha, para essa unidade permanecer neste lugar, neste corpo, nesta igreja, não pode ter essas vanglórias, ninguém pode pensar que é melhor do que o outro, que faz as coisas para o outro. Temos que fazer para Deus, irmãos, temos que fazer para Deus. É para Deus que você tem que dar toda a glória, toda a honra, toda a exaltação, todo o trabalho que vem às suas mãos. Não espere recompensa de homem, espere a recompensa de Deus. Que Deus, na hora certa, Ele irá te recompensar. Amém, irmão? Havia alguns perigos, mas também existiam alguns motivos e causas que traziam muito problema dentro da igreja. Eu lembro de um que é muito interessante. Quando Paulo fala naquela primeira carta de Coríntios, no capítulo 12, ele começa a fazer uma breve expansão doutrinária sobre os dons espirituais. E quando ele fala sobre os dons espirituais, ele leva logo abaixo falando sobre a igreja como um corpo. E aí ele começa a falar, nem todo mundo é olho, nem todo mundo é mão, nem todo mundo são pastores, nem todos são profetas, nem todos são doutores. Por que ele falava aquilo? Dentro da igreja de Coríntios, estava tendo um problema muito sério, que estava trazendo um dano muito grande à unidade dentro da igreja. Todos andarem de forma coletiva. E o problema, sabe qual era? Era o problema que as pessoas, os membros, faziam comparações. Você já imaginou você fazendo comparações? Talvez você esteja sentado ali e fala, poxa, o irmão fulano, pô, ele tem um dom, ele é uma bênção, mas eu sou menor, sou nada. Olhava para o outro, ou fazia as comparações, se achava melhor ou se achava pior. O outro está ministrando, não, eu ministro melhor e ele ministra pior. Não, eu tenho um dom tal, ele tem um dom tal. Comparações. Caramba, eu vejo isso todos os dias dentro da casa do Senhor e isso tem destruído a unidade. Temos olhado para o outro e começamos a julgar. Ele é melhor, ele é pior, ele faz, ele não faz. Ei, não podemos fazer comparações, porque comparações levam a competições. Na igreja não tem que haver competições, porque trazem danos à unidade. A igreja não é igual um jogo de futebol. Que o irmão daqui a pouco deve estar ali jogando ali. Ei, meu time de cá fez 2 gols. Esse cara ali é um frangueiro. Não, rapaz, não tem esse negócio dentro da casa do Senhor, não. Se ele errou, vem cá, meu irmão, vamos lá que eu vou te ajudar. Só que no futebol não é assim, né, irmão? Logo malha, critica, se puder ainda dá logo um estabefe no cabra, né? Mas na realidade, no reino de Deus não tem assim. Tem que ter motivação, encorajamento. Irmão, você não conseguiu, mas você vai conseguir. Não tem melhor do que o outro. Não há competição, irmão. Se houver competição, a unidade ela é fragilizada, ela às vezes chega ao ponto de se sucumbir dentro da igreja do Senhor. Interessante nisso, que existem vários motivos, e eu vou terminar somente com esse. E tristemente, muitos estão com uma síndrome que chama do autopastoreio. O que é isso, irmão? Autopastoreio. Ele, automaticamente, ele mesmo é o seu pastor. Eu não preciso do pastor, eu me pastoreio. Eu mesmo prego para mim, eu mesmo me conserto, eu mesmo falo para mim, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei aonde que eu tenho que ir, eu sei o que eu tenho... Tristemente está assim hoje. As pessoas ficam em casa, Cristo em casa, se pastoreia sozinha, né? Sentam em casa e ficam lá. Hoje eu vou assistir a mensagem do fulano de tal. E é ainda, não, vou pegar o DVD, porque eu já ouvi essa mensagem e ela vai falar comigo hoje. Somente ela. Você passa todos os dias que tem um dia de culto, só ouve a mesma mensagem. Porque aquela mensagem não vai falar naquilo que você não quer ouvir.
Porque quando você vem para um lugar, para a igreja, e o Espírito Santo está no meio da igreja, ele vai te tocar, ele vai falar, ele vai te mostrar, ele vai revelar. Ele não vai deixar você do mesmo jeito, irmão. Ele vai te cutucar e dizer, não é por esse caminho que eu quero. Ei, você não está andando na forma correta. Ei, o caminho que eu quero é esse. Você está entendendo o que tem? Pessoas que auto se pastoreiam. Interessante isso, que o próprio apóstolo Judas, ele chega no momento, esse apóstolo Judas, irmão do Senhor Jesus Cristo, ele escreve no seu o versículo 12 de Judas, dizendo: estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apresentando a si mesmo sem temor. São nuvens sem águas, levada pelos ventos de uma parte para outra. São árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas. Quem busca este alto pastoreio, dispensa a pessoa do pastor, acha que por si só pode viver a sua vida cristã. Eu quero dizer que é como nuvem sem águas, é como uma árvore infrutífera, murcha, morto, ainda diz o Judas, 2 vezes mais. Ei, você quer ter unidade com o corpo de Cristo? Busque a orientação, siga as orientações do seu pastor. Deus usa o seu pastor por meio da palavra, e se a palavra está sendo pregada, Deus vai falar contigo, e Deus falando contigo, você vai ser parte do corpo, e como parte do corpo você vai ter unidade. Amém, irmão? Glória a Deus. Eu quero terminar aqui, um dos perigos também que muito tem acometido a unidade na igreja, são pessoas opressas de forma maligna. São pessoas que, por algum momento, se deslizam e ficam opressas. É aquele que tem que botar a mão na cabeça dele e falar: sai, espírito de desunião, sai, espírito de rebeldia, sai, espírito de contenda, de partidarismo. O cara, ele está opresso, ele não consegue não, porque ele não está liberto, ele precisa de libertação. O cara está ali vivendo, mas ele é sempre contrário. É o cara que nunca está, não quer, e você não vê por quê. Irmão, tem pessoas que se permitem a deixar esse ponto de opressão maligna. Eu até mostrei um ponto anteriormente aqui na mensagem falando o quê? Que existem pessoas que foram tanto tempo dominadas, pressionadas, viveram em lares sob pressões, pessoas que viveram embaixo de lares, que viveram com diversas de situações até mesmo de espancamento, de sofrimento, não viveram isso. São pessoas que têm dificuldade, e essas áreas que são ali muitas vezes sensíveis, que não foram tratadas, que estão abertas, feridas, são áreas que muitas vezes opressões demoníacas atuam para que ele não venha a ser sujeito à liderança, sujeito à pessoa de lideranças dentro da igreja, e tenha dificuldade de andar junto com o corpo. Ele anda sempre isolado. Ele anda sempre individual. É o cara individualista, mas hoje o Espírito Santo está aqui. Ele vai me tratar e te tratar. Hoje ele vai mover, se existir essa área. E você vai sair daqui uma pessoa renovada. Vai viver em grupo, andar em grupo. Vai ser uma bênção. E o inferno vai cair por terra. Em nome de Jesus. Querido, unidade não é eu faço porque eu tenho que... eu faço se eu quiser. Não. Unidade é um imperativo. É uma ordem do Senhor para a igreja. Quando eu falei lá em João capítulo 17, que Jesus ele intercede pelos seus discípulos, ele estava mostrando assim: eu oro por vocês, eu já os santifiquei por vocês, agora vocês sejam um, como eu sou um com o Pai. Ele não falou assim: se vocês quiserem, vocês entrem em unidade. Não, ele falou: vocês sejam um, como eu sou um com o Pai. Ei, eu não posso falar assim: eu faço, não faço, eu quero, não quero. Não tem isso não, irmão. A unidade é algo imperativo, é um mandamento, é uma ordem de Deus para a igreja. E isso tem muito problema quando nós começamos a ter aquelas pessoas que nós odiamos, né? Aquelas pessoas que a gente tem raiva, aquelas pessoas que a gente não suporta, não tolera. Aí Jesus bate de cano de ferro, não é, assim? De cano de ferro. Ele pega o cano e fala assim: ei, discípulos, chega em Mateus capítulo 5, abra a tua Bíblia aí, Mateus capítulo 5, versículo de número 44. Ele chega e fala assim: ei, esse negócio no meu reino não existe não. Se vocês querem ter unidade, vocês têm que começar essa unidade no meio de vocês primeiro. Mateus capítulo 5, versículo, quem achou pode ler, irmão. Se não achou, já... 44. Eita, orar, bem dizer, eita, prego.
Não tem esse negócio não, a unidade é imperativo. Bem que ele botou como ordem. Sabe por quê? Se eu tivesse raiva do Moacir, não, fica contigo não, Moacir. Eu tenho unidade, já tenho a minha unidade, não preciso de você não, cara. Mas ele pegou Jesus, botou os seus discípulos no canto e falou assim: ei, a unidade é até por aqueles que te odeiam. Você não gosta dele? É esse que você tem que orar por ele. É esse que você tem que amar. É esse que você tem que bendizer. Porque quando você orar por ele, você amar ele e bendizer a ele, você vai ter unidade, irmão. Aí, é uma coisa difícil, parece que estamos lutando, rapaz, com uma coisa que é quase impossível, mas não é impossível não, porque o Espírito Santo está no nosso meio, ele é unificador. Essas barreiras que você criou hoje vão cair, elas vão sendo desmoronadas, o inferno está sendo quebrado, desmantelado nessa tarde, irmão. Eu não estou aqui de brincadeira não, essas áreas que pareciam impossíveis para você ter unidade, elas estão sendo quebradas, destruídas, o Espírito Santo está movendo. Parece que está difícil, não está acontecendo, mas a partir de hoje, essas palavras estão entrando no seu coração, e a palavra de Deus, ela não volta sem antes fazer aquilo que apraz. Hoje você está sendo bombardeado pela palavra de Deus, e essa palavra vai começar a trazer transformação, libertação, mudança, e a partir de hoje a tua vida nunca mais será a mesma, porque você está recebendo esta palavra nesse retiro espiritual que Deus preparou e separou para você. Tu pode dizer amém, irmão? Eu falei que dentro dessa mensagem existia uma situação que Paulo, ele buscava uma alegria. Mesmo estando alegre, ele buscava uma palavra dizendo complemento da alegria. É como se eu pudesse dizer assim, um exemplo, o vinho na Bíblia, ele tem um simbolismo de alegria. E quando eu vejo isso na Bíblia, falar de transbordar do vinho, transbordar, e eu voltando o vinho, Paulo estava querendo dizer assim, poxa, eu preciso de um transbordar desta alegria. Eu preciso que o meu cálice transborde. Eu preciso que a minha alegria não seja só aquela alegria por aquilo que vocês fizeram somente no passado. Eu quero que essa alegria, ela venha transbordar no meu ser. Eu estou preso aqui nesse martírio, mas eu sei que a palavra que eu estou enviando para vocês, por meio desta carta por Epafrodito, essas palavras quando chegarem no meio da sua igreja, ela vai haver uma mudança, vai haver uma transformação, e assim vai haver um transbordar. Haverá um transbordar. Paulo estava esperando isso, e quando ele esperava isso, ele começava a dizer algumas coisas interessantes para que viesse a haver esse transbordar na vida daquele apóstolo Paulo e um transbordar dessa unidade no meio da igreja. Se você ler aqui no capítulo 2 de Filipenses, no versículo de número 2, que eu vou pedir que vocês me acompanhem em nome de Jesus, diz assim: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo. Diz comigo, sintais o mesmo. Tende o mesmo amor, o mesmo ânimo, e sentindo uma mesma coisa. Quando aquela igreja viesse estar no mesmo pensamento, num mesmo relacionamento, numa unidade espiritual, e eles estivessem também no mesmo sentimento, eles estariam conseguindo manter esta unidade dentro da igreja. O coração do seu líder estaria transbordando de alegria, e dentro da igreja haveria uma grande manifestação da presença e do poder de Deus. Eu acho que como pastor dessa igreja aqui, o Moacir, ele fala: oh, complete o meu gozo, complete minha alegria, porque quando vemos uma igreja unida, meu amigo, não há embaraço, não há dificuldade, não há problema, não há barreira, não há nada que impeça o avanço e o crescimento da igreja. Hoje você está aqui, querido, você vai dar a mão com esse homem, vai seguir todos juntos, de mão dada, e o inferno vai sair em retirada em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a vida de vocês, querido. Esse retiro vai ser coisas novas sobre aquela igreja. Aquela vizinhança vai ser impactada com a sua vida, porque você não vai olhar mais os defeitos nem os erros. Você vai ver a solução, porque Deus vai dar a solução dos problemas e vai dar a vitória a essa igreja Adonai ali na Petrópolis. Vocês creem? Diga glória a Deus, irmão. Aleluia. Eu vejo assim e creio assim, que Deus vai mover aquele lugar pela vida de cada um de vocês naquele lugar. Eu quero terminar dizendo o seguinte, irmãos. É muito fácil falarmos de unidade,
Mas existe uma virtude que vai nos ajudar a mantermos, a preservarmos essa humildade. E estarei terminando. Quando eu vejo o apóstolo Paulo falando aqui, no versículo de número 3, ele diz o seguinte: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Repita comigo: humildade. A virtude que vai ajudar você a preservar esta unidade, ela chama-se humildade. A humildade é que vai dar firmeza, vai promover essa unidade permanente no meio do corpo de Cristo. Mas para ter unidade, eu preciso ter algumas coisas interessantes entender. A primeira, para que eu alcance a humildade, eu tenho que conhecer a Deus e conhecer a mim mesmo. A humildade eu só consigo começar a alcançar na minha vida quando eu conheço a Deus e conheço a mim mesmo. Porque enquanto você não conhecer a Deus e não conhecer a si mesmo, você não vai entender o que é humildade. O apóstolo Paulo, ele era um cara que tinha uma dificuldade terrível. Ele tinha dentro de si um ego muito grande. Mas em todo momento que você vê que ele vai falar dele, ou vai fazer uma biografia dele, ele começa assim: eu sou o menor dos apóstolos, eu sou o menor dos fiéis, eu crucifico minha carne todos os dias, trago a ela a mortificação. Quando chega um momento da vida dele, vamos lá, abra lá, 2 Coríntios, capítulo de número 12. Você vai ver que vai achar interessante. Paulo, ele tem uma visão, 2 Coríntios, capítulo de número 12. Ele tem uma visão maravilhosa, inefável. Ele vai ao terceiro céu ver coisas maravilhosas. E quando ele vê essas coisas maravilhosas, ele chega aqui no versículo de número 5 do capítulo 12, diz assim: de um assim me gloriei, eu mais de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Ei, o ego dele estava lá em cima. Cara, eita, coisa maravilhosa. Deus, sou usado por Deus de uma forma tremenda. Deus fala comigo nos inefáveis, nas coisas mais profundas. Ó, não há oculto e escondido para mim. Eita, tá igual Deus, né? Nada fica oculto e escondido. As coisas estão todas nuas e patentes diante de mim. Misericórdia desse cabra, né? Mas vamos lá. Isso. O Paulo era um cara que ele tinha e sabia que a posição que ele estava, um cara com 9 dons espirituais, um cara que era usado para escrever carta, um homem autoconceituado, levantou a igreja em toda a Ásia Menor. Pô, o que o cara ia falar? Eu sou o cara. Mas aí o que ele fazia? Ei, calma aí, eu não vou me gloriar. Pelo contrário, eu vou gloriar nas minhas fraquezas. Quando eu me conheço e sei como é que eu sou dominador, controlador, sou aquele cara arrogante, soberbo. Ei, não, eu sou o menor. Eu vou considerar o menor dos menores maior do que eu. Eu vou considerar aquele cara que não sabe nem falar. Em vez de falar parábola, fala parabola. Não, esse cara é maior do que eu. Ele é servo de Cristo. Não é ignorância não, irmão. É porque você entende que ele faz parte do corpo, como você é do corpo. Você é do corpo, ele também é do corpo. E Deus usa quem quer como quer, irmão. Quando você começar a entender essa situação, você vai começar a trazer a humildade no seu corpo. Porque quando você mais conhece ao Senhor, você entende que Ele é Senhor. Ele é Senhor. E você é o que dele, meu filho? Você é servo, querido. Eu sou servo, querido. E como servo que sou, eu vou a Ele obedecer, porque Ele é o cabeça, Ele que manda, Ele que faz. Se eu quero humildade, eu começo a preservar dentro da igreja a unidade. E eu começo a entender que a humildade, ela é o remédio que nós precisamos para nossas igrejas dos dias de hoje. Você quer alcançar as bênçãos de Deus? Faça como Jesus falou. Eu não vim para servir. Não vim para ser servido, mas eu vim para quê? Ei, serve. Porque quem é humilde
diz que o Senhor, lá em Tiago, diz que no seu tempo correto, Ele irá nos exaltar. Mas aquele que se ensoberbece, Deus diz que vai fazer o quê? Vai abater. Ei, Deus fala lá em Provérbios capítulo 3, se não me engano, e fala que Ele olha para aquele que se exalta como um escarnecedor. Um cara que será escarnecido, envergonhado pela sua própria arrogância. Deus fala que o remédio para a minha vida e para a sua vida como igreja é buscarmos a humildade, conhecermos que Ele é o Senhor e eu sou servo e eu preciso dEle. E eu olhar para os meus irmãos, olhe, sendo Ele maior, superior do que eu. Amém, irmãos? Que Deus continue falando no coração de vocês e que Deus continue fazendo uma grande obra na igreja do nosso pastor Moacir. E creio que por meio desse retiro Deus fez grandes coisas e fará coisas ainda maiores no meio da sua igreja Assembleia de Deus Adonai. E eu creio que você entrou aqui, Deus já começou uma grande obra. Saia daqui renovado, alegre, porque grandes coisas o Senhor começou a fazer na sua vida a partir desses momentos que você tirou neste lugar. Saia daqui hoje falando assim: se você tem alguém aqui ainda que você não fala, não conversa, daí agora abrir a torneira. E quando você, antes de abrir a torneira, você fala assim: ei, meu irmão, eu estou com uma dívida contigo aqui, isso vai acabar. Se tu não tem coragem, não tá com... mas pelo menos se aproxima dele. Começa já a ficar escorando nele assim. Daqui a pouco o Espírito Santo vai começar a sair umas faíscas aí, e essa faísca vai começar a fazer mudança, irmão. Não deixa para amanhã, faça hoje. Se existe alguma coisa que hoje está atrapalhando a você a manter esta unidade no corpo de Cristo, eu agradeço a oportunidade e que Deus tenha abençoado os irmãos e tenha falado ao coração de cada um de vocês. E obrigado e amém.